Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nosso abraço de fraternidade, de solidariedade e de amizade mesmo e de respeito para com todos e para todos vocês. Gostamos de repetir da nossa gratidão por todos os que nos acompanham, que compartilham esses vídeos que produzimos aqui com o objetivo único de trazer a mensagem contida na obra espírita, nesse caso específico aqui, obras psicografadas pelo nosso querido Chico, por meio melhor dizendo, a psicografia do Chico através de Emmanuel sendo o espírito comunicador, e é sempre, como repetimos, uma alegria poder trazer isso para vocês, tá? Então, o capítulo 136, o de hoje, intitulado Na Vitória Real, é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Esse é o último versículo desse capítulo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma fala de Jesus que João apresenta para a gente em seu Evangelho. Então vejamos o que Emmanuel nos diz. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante. Então aqui o Cristo já estava na iminência de passar pelo Calvário e ele assevera essa frase, ele afirma essa frase: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma frase de quem tem consciência do seu dever, do seu papel, da sua tarefa, do seu compromisso, de sua responsabilidade. Então, é uma frase de quem tem consciência do seu papel, do que ele veio fazer aqui. Mesmo sabendo de todo esse processo que se desenhava, que se vislumbrava e que ele iria passar ali por um momento de dor extrema, ele ainda assim vem com uma frase como esta, incitando ou fazendo um chamamento aos discípulos, aos apóstolos, para que eles não entristeçam, para que eles não regridam naquilo que está sendo produzido desde então, ou que está produzido até então. E tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí Emmanuel faz uma citação aqui que não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo e vigilante. Aqui é a ação de Judas, que lamentavelmente cedeu aos apelos de dos fariseus, no sentido de que Judas tinha um pensamento revolucionário, mas revolução através das armas. E não era esse o objetivo, nunca foi esse o objetivo de Jesus. Então, mesmo nessas circunstâncias, ele estava ali de pé, altivo e ativo. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Ou seja, ele já se antecipava às questões que iriam ocorrer no futuro próximo. Que os apóstolos certamente iriam ser dispersados, porque bateria o medo sobre eles. A ação
contra Jesus é uma ação tão violenta, tão indigna, que assustaria qualquer uma das pessoas que lá estavam, mesmo aqueles que o acompanhavam e que conviviam com ele já há alguns anos. Então, segundo nos conta o texto bíblico, 3 anos, né, de apostolado, 3 anos de transmissão de forma mais ativa, né, dos ensinamentos advindos do Criador. Então, mesmo aqueles que estiveram com ele ali no cotidiano, vivendo as experiências, vivendo os ensinamentos, eles iriam retroceder, porque seria uma situação muito grotesca, muito dura, muito violenta, e que qualquer um está sujeito a viver, a temer aquilo, né? Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Tinha consciência do que passaria. Via-se malquisto pela maioria, perseguido e traído. Na hora que Pilatos fala para a multidão para que eles escolhessem ali um dos dois que ali se encontravam, o Cristo ou Barrabás, e aí o que ocorre? A multidão escolhe Barrabás, e dentre aqueles que ali estavam, certamente tinham pessoas que foram amparadas por ele. Ainda assim, havia esse ódio que foi sendo criado pelas ações dele, que ia de encontro, ou no sentido contrário daquilo que os fariseus, os poderosos da época pregavam, né? Então eram ensinamentos revolucionários, muito revolucionários, mas não a revolução das armas, não a revolução do ódio, não a revolução da morte, mas a revolução da vida, da compreensão, da fraternidade, a compreensão de agir em prol do outro, a revolução de agir no sentido de amparar aqueles que sofrem ou que sofriam lá à época. E que, na verdade, todos os que sofrem, porque a lição dele vai ficar para a posteridade, para a eternidade, porque são palavras de vida eterna. Então, nós que nos encontrávamos lá, ou aqueles que fizeram a escolha por Barrabás, escolheram o lado equivocado naquele momento, mas ainda assim o Cristo, com a sua altivez e com a sua idoneidade moral, ele deixa a lição para todos nós até os dias atuais. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Aqui ele se refere aos doutores da lei, né? Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas onde? No poder do mundo, no poder daqueles que se encontravam lá naquele período, né? Então, os fariseus, os romanos que comandavam o mundo, né? Afinal de contas, estavam em pleno Império Romano, né? E esses doutores da lei sempre tentaram confundi-lo, sempre tentaram pegá-lo em contradição, só que eles nunca conseguiram isso. E então, para poder conseguir algum artifício no sentido de tirar a própria vida do mestre, se utilizaram de um irmão em descuido, de um seguidor, de um apóstolo em descuido, que foi o nosso querido Judas. Mas que precisamos entender, esse ainda certamente já está redimido. Assim como nós temos todo esse processo de aprendizado ao longo da existência,
nós vamos precisar de todos esses ensinamentos que ele nos deixou. Perceber o ódio de que se tornaram objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Quando te encontrares em crise, lembra-te do Mestre. Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de Senhor da vitória. Então, quando ele diz: "Tem de bom ânimo, eu venci o mundo", em qualquer circunstância ele terá superado tudo isso, né? Então, o que Emmanuel pede? Para que quando nos encontrarmos em crise, a gente lembrar do Mestre. Porque subjugado, ele ainda se tornou um conquistador inesquecível. Senão, cadê os algozes do Mestre? Onde estão? E onde estão as lições deixadas por ele? Batido, passaria a condição de Senhor da vitória. E a vitória da vida sobre a morte. Ele veio no terceiro dia, reaparece ali, se materializa para a comprovação da existência da vida após a morte. Que o ciclo não se encerra, a vida não se encerra com a morte corporal. Assim ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Olha que frase, que parágrafo aqui impressionante. Assim ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, para ter as vitórias que são transitórias, mas notadamente para vencer o mundo, vencer os nossos apelos egoístas, vencer os nossos apelos vaidosos, orgulhosos. Então, vencer em si mesmo, né? A gente vence tudo isso em nós mesmos, porque isso está dentro de cada um. Esses vícios morais estão dentro de cada um de nós. Quando nós os vencemos, nós estaremos aptos a servirem ao mundo, a servirmos ao mundo, sempre mais e melhor. Então, o objetivo é esse, que a gente se aperfeiçoe, se transforme e que venha para o mundo para vencer o mundo e não vencer no mundo. Vencer as nossas iniquidades, vencer as nossas fraquezas morais, vencer a nós mesmos, vencer a tudo aquilo que nos transforma em pedintes morais. E quando nós superamos isso, a gente se transforma naquele que vai ser um verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que vai ajudar na transformação desse mesmo mundo em que você se encontra, em que todos nós nos encontramos. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.